Se o seu intestino anda preguiçoso, se você sente aquela barriga estufada que insiste em incomodar, hoje você vai sair daqui com um plano simples, seguro e baseado em rotina. Nada de promessas mirabolantes. O próprio Dr. Lair Ribeiro costuma repetir: a constipação não é um castigo, é um sinal de desorganização interna. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Mas antes de começar, se você acredita que saúde se conquista todos os dias e não com soluções mágicas, já deixe o seu like. Assim, mais pessoas descobrem o que realmente funciona para colocar o corpo de volta no ritmo certo. Imagine duas cenas bem diferentes. Na primeira está a Beatriz, 43 anos, professora, que vive dizendo que acorda estufada, dorme estufada. Ela já tentou chás, probióticos caríssimos, até simpatias da internet. Nada. Na segunda está o seu Nestor, 67 anos, aposentado, que ama caminhar no parque, mas ultimamente tem evitado sair de casa. Sente o abdômen pesado, gases, desconforto e confessa: parece que tudo que eu como fica preso. Foi nesse cenário que entrou em ação a doutora Luísa, gastroenterologista e estudiosa dos métodos naturais de regulação intestinal. E o que ela mostrou a eles, e que eu vou mostrar a você, não tem nada a ver com remédio ou laxante. Tem a ver com ritmo, fibra e inteligência corporal. Porque o intestino não é um simples tubo, é um órgão vivo, pulsante, que conversa com o cérebro, com o fígado, com as emoções. E quando essa conversa se rompe, quando falta água, movimento, rotina e presença, o corpo inteiro se desorganiza. A boa notícia é que a regularidade pode ser treinada. Não existe intestino preguiçoso, existe intestino sem rotina. Nos próximos minutos, você vai entender como pequenas mudanças diárias, na água que bebe, no tipo de fibra que consome e até na hora em que senta no vaso, podem transformar completamente o seu conforto abdominal. Sem fórmulas mágicas, sem sucos da moda e sem aquelas histórias absurdas de crostas acumuladas por anos que a internet adora inventar. O foco aqui é fisiologia pura e simples, mas contada de um jeito que você entende, aplica e sente o resultado. Você vai descobrir que o segredo não está em tomar algo novo, mas em reensinar o seu corpo a funcionar como foi projetado. E quando isso acontece? Quando o intestino volta a trabalhar no tempo certo, com a fibra certa e a hidratação adequada, tudo muda. O humor melhora, a energia volta e até o sono se estabiliza, porque o intestino é mais do que o caminho da digestão. Ele é o ritmo interno da sua vitalidade. Doutor Lair Ribeiro ensina que a saúde é consequência da coerência. E coerência, nesse caso, significa dar ao corpo o que ele precisa, na hora certa e do jeito certo. Nada de excessos, nada de atalhos. Então, se você sente o intestino lento, o plano de hoje vai ser o divisor de águas. Você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer em 5 minutos pela manhã, o que incluir no prato e como montar sua rotina de 30 dias para destravar o seu intestino, sem depender de laxantes, sem medo e com resultados reais. Agora, prepare-se para entender o que está por trás desse mecanismo. Por que alguns tipos de fibras ajudam e outros atrapalham? Porque água sem ritmo não adianta. E como o intestino se comunica com o cérebro, de forma muito mais direta do que você imagina. Antes de tentar resolver o intestino preso com fórmulas prontas, é preciso entender o básico. E o básico, quando bem aplicado, é poderoso. Doutor Lair Ribeiro costuma dizer que a ciência, quando bem explicada, cabe na mesa da cozinha. Então, vamos colocar o seu sistema digestivo sobre essa mesa e entender como ele realmente funciona. O intestino é um corredor vivo. Dentro dele, tudo se move por um fenômeno chamado peristaltismo, ondas rítmicas que empurram o conteúdo para frente, como uma esteira natural. Mas essa esteira depende de 3 combustíveis: água, fibra e movimento corporal. Quando um deles falta, o trânsito para. E é aqui que entram as fibras, que são os operários desse sistema. Elas se dividem em 2 equipes: as solúveis,
e as insolúveis. Cada uma tem um papel fundamental, e entender isso é o que separa quem sofre todos os dias de quem vive em equilíbrio. As fibras solúveis, presentes na aveia, na linhaça, no psyllium e em frutas como maçã e banana, agem como uma esponja inteligente. Ao entrar em contato com a água, elas se transformam em um gel suave que amaciam as fezes e regulam o ritmo intestinal. Esse gel também serve de alimento para as boas bactérias, aquelas que vivem dentro do seu intestino e formam a chamada microbiota intestinal. Já as fibras insolúveis, encontradas nas folhas, no farelo de trigo e nos grãos integrais, fazem o trabalho pesado, dão volume ao bolo fecal e aceleram a passagem. Sem elas, o intestino perde o estímulo mecânico. É como tentar empurrar um trem sem trilho. A regra de ouro, como explica o Dr. Lair, é simples. Aumente a fibra junto com a água, e sempre de forma gradual. Porque se você aumenta a fibra sem hidratar, o que era solução vira obstáculo. O bolo fecal endurece, o gás aumenta e o desconforto aparece. Mas o segredo não para aí. Dentro desse ecossistema intestinal, existem dois personagens que se confundem muito: prebióticos e probióticos. Muita gente usa esses nomes sem entender o que significam, e é por isso que a maioria dos suplementos não funciona como prometido. Os prebióticos são o alimento das boas bactérias. Eles não são vivos, mas servem de combustível para quem é. Estão na inulina, nos fós e em alimentos como cebola, alho, banana menos madura e aveia. Quando você consome prebióticos, está literalmente fertilizando o seu intestino. Já os probióticos são as próprias bactérias benéficas, seres vivos, presentes em alimentos fermentados como kefir, iogurte com culturas ativas e chucrute caseiro. Quando os dois atuam juntos, prebióticos e probióticos, a consistência das fezes melhora, o ritmo se estabiliza e até o humor muda. Sim, o intestino conversa com o cérebro. Existe um eixo chamado intestino-cérebro, conectado por um nervo chamado vago. Mas aqui vai o ponto que o Dr. Lair sempre ressalta. Não é mágica, é bioquímica. Quando a microbiota está equilibrada, ela produz substâncias como serotonina e GABA, neurotransmissores que influenciam o sono, o humor e até o foco mental. Por isso, um intestino inflamado ou desregulado pode causar irritabilidade, ansiedade leve e insônia. Mas é um erro acreditar que tomar um probiótico vai resetar sua mente em um dia. Esse equilíbrio é um processo diário, de construção e manutenção. E o corpo responde com clareza. Quando o intestino volta a funcionar, a pele melhora, o abdômen desincha, o sono aprofunda. Isso acontece porque o corpo deixa de lutar contra o acúmulo e passa a trabalhar em harmonia. E é nesse ponto que o raciocínio se inverte. Não é o intestino que trava por falta de remédio. É o corpo que pede uma rotina que o respeite. Nosso plano não vai prometer resultados milagrosos, mas vai te entregar algo mais valioso: previsibilidade corporal. Saber a hora que o corpo pede, responder no momento certo e sentir alívio natural, sem esforço, sem culpa, sem dependência. Nos próximos minutos, você vai conhecer as estratégias práticas que Beatriz e seu Nestor aplicaram. Simples, rápidas e eficazes. Uma rotina de apenas 5 minutos pela manhã que liga o peristaltismo, 4 ferramentas naturais para usar com inteligência e um protocolo completo de 30 dias para reorganizar o seu intestino do zero. Quando a doutora Luísa começou a aplicar esse método em seus pacientes, algo chamou atenção. Os resultados vinham rápido, mas não por causa de produtos caros. Eles vinham porque, pela primeira vez, as pessoas ensinavam o corpo a criar ritmo. E ritmo, como explica o Dr. Lair Ribeiro, é o segredo da fisiologia equilibrada. Vamos então ao coração do protocolo, o mesmo que devolveu leveza a Beatriz e fez o seu Nestor voltar a caminhar todos os dias. Tudo começa com o que chamamos de rotina relâmpago, liga peristaltismo. São apenas 5 minutos, mas o efeito é cumulativo. Logo ao acordar, antes de qualquer alimento,
Beba um copo grande de água morna. Se quiser, pode pingar algumas gotas de limão, não para desintoxicar, mas para ativar o reflexo gástrico que desperta o intestino. Em seguida, pratique respiração abdominal profunda por 60 segundos. Inspire contando até 4. Solte o ar lentamente até 8. Isso aciona o nervo vago, o mesmo que conecta o intestino ao cérebro, e estimula a motilidade natural. Depois, faça torções suaves em pé, pernas afastadas, tronco girando de um lado ao outro, respirando fundo. Na sequência, agachamentos leves, por 1 minuto. Não é academia, é fisiologia em movimento. O abdômen é massageado, o sangue circula e o intestino desperta. E por fim, sente-se no vaso cerca de 15 a 30 minutos após o café da manhã. Esse é o chamado reflexo gastrocólico, um sinal natural que o corpo envia para eliminar o que precisa sair. Você não força, apenas treina o reflexo. Com o tempo, ele volta a funcionar como um relógio, mas o segredo está na continuidade. E é aqui que entram as 4 ferramentas naturais do protocolo, usadas com inteligência, sem exagero e sem acreditar em milagre. A primeira é o gel de linhaça, uma fonte poderosa de fibra solúvel. À noite, coloque uma colher de sopa de semente dourada em um copo de água quente, não fervente. Espere formar um gel. Na primeira semana, use apenas o líquido. Depois, pode aproveitar a semente moída nas vitaminas da manhã. O gel age como lubrificante e regulador. Hidrata por dentro e amacia o trânsito intestinal. A segunda ferramenta é a água morna com limão seguida de caminhada. Meio limão em um copo grande, bebido ao acordar, seguido de uma caminhada leve de 20 a 30 minutos com pequenas torções do tronco. A hidratação ativa o peristaltismo e o movimento distribui o líquido pelas alças intestinais. É a combinação mais simples e eficiente para quem acorda com o corpo travado. A terceira é a mistura de azeite extra virgem com chia antes de dormir. Uma colher de chá de azeite com uma de chia hidratada por 5 minutos. Beba e logo depois tome um copo de água morna. O azeite lubrifica as paredes intestinais e o gel da chia retém água. Juntos, formam um fluxo perfeito. A quarta ferramenta é clássica: ameixa seca de molho à noite. Deixe 6 a 8 unidades em um copo com água. Pela manhã, bata tudo no liquidificador. Ameixas e água do molho. Esse preparo traz fibra, sorbitol e prebióticos naturais. Mas atenção! Se notar excesso de gases, reduza o uso por 2 dias. Aumente a água e retome depois. O segredo é a adaptação gradual. Essas 4 ferramentas são as engrenagens do plano. Agora, vem o protocolo de 30 dias, que consolida os resultados. Semana 1, construção da base. Rotina relâmpago diária. Plais gel, de linhaça à noite. Beba água nas 3 primeiras horas do dia. Um copo a cada hora. Anote: frequência, esforço, gases e tipo de fezes na escala de Bristol. Isso ensina você a observar o próprio corpo. Semana 2. Movimento e microbiota. Caminhada diária de 20 a 30 minutos. Ameixa em jejum em dias alternados. Inclua um probiótico natural, kefir, iogurte com culturas ativas ou chucrute caseiro. Semana 3. Consolidação. Azeite. Plais chia à noite. Dia sim, dia não. Linhaça moída nas manhãs sem ameixa. Levante-se a cada 60 a 90 minutos se passa muito tempo sentado. Eis a. Semana 4. Personalização. Se fezes duras, aumente fibra solúvel, psyllium, aveia e água. Se muito moles, aumente insolúveis, folhas, integrais e reduza estimulantes. Ao final dos 30 dias, o intestino aprende um novo compasso. E o melhor, você aprende a ler os sinais do próprio corpo sem depender de remédios. O maior erro de quem sofre com o intestino preso é acreditar que o problema está apenas lá dentro. Na verdade, ele começa no ritmo de vida. Como ensina o Dr. Lair Ribeiro, a prisão de ventre é o sintoma de uma rotina que perdeu coerência. E quando o corpo perde coerência, nenhuma dieta isolada dá conta. Por isso, antes de acelerar, é preciso eliminar o que sabota o seu progresso. E o primeiro sabotador
é o café em jejum com pouca água. Muita gente acredita que o café solta o intestino e, de fato, ele estimula o reflexo gastrocólico, aquele impulso natural que faz o intestino se mover logo após comer ou beber algo quente. Mas sem água suficiente, esse estímulo vem seco, sem lubrificação. O resultado? As fezes endurecem e o efeito esperado se inverte. Quer o café? Pode manter, mas com sabedoria. Um copo grande de água antes e outro depois. É simples, mas muda tudo. Outro erro é o excesso de laticínios, especialmente em pessoas com sensibilidade à lactose. O leite e seus derivados podem aumentar os gases, distender o abdômen e ressecar o bolo fecal. O corpo fica inflamado e o intestino reage como um alarme, travando. Se esse for o seu caso, reduza o leite comum e teste versões sem lactose ou alternativas vegetais, mas com moderação. Como lembra o Dr. Lair, tudo o que é demais, até o que é bom, vira tóxico. Ignorar a vontade de evacuar é outro erro grave. Muita gente segura para depois. Está no trabalho, está na correria, está com vergonha. Mas o corpo não entende justificativas. Ele entende sinais. Quando o reflexo é ignorado repetidas vezes, o intestino desaprende o horário e o cérebro deixa de emitir o comando. O resultado é um ciclo de constipação crônica que se reforça a cada dia. Treine o reflexo gastrocólico com horário fixo pela manhã, de preferência após o café ou uma refeição leve. É fisiologia, não sorte. O quarto sabotador é o sedentarismo funcional, aquele que se disfarça de produtividade. Horas sentado adiante do computador, reuniões longas, pouca pausa para andar. Sem movimento, o peristaltismo, as ondas que empurram o conteúdo intestinal, fica preguiçoso. A circulação diminui, o abdômen adormece e o intestino trava. Por isso, a cada 60 a 90 minutos, levante-se. Caminhe um pouco. Faça pequenas torções de tronco. Parece insignificante, mas é exatamente isso que reativa o trânsito intestinal. Há também o erro de subir a fibra de uma vez só. Muitos, ao tentar resolver rápido, dobram a quantidade de aveia, linhaça e psyllium de um dia para o outro. O corpo não dá conta, o intestino incha, forma gás e a pessoa desanima achando que piorou. Aumente gradualmente, dando tempo para o microbioma se adaptar. Cada bactéria boa precisa se multiplicar antes de aproveitar esse novo alimento. E aqui entra um ponto essencial: hidratação. Sem água suficiente, nada do que foi dito funciona. O intestino depende de lubrificação para mover o bolo fecal, e essa lubrificação não vem de sucos nem de café, muito menos de refrigerante. É água pura, copo por copo, distribuída ao longo do dia. Um simples hábito que separa o intestino preso do intestino funcional. Agora, existem também os limites e sinais de alerta, aqueles que indicam que algo além da rotina precisa ser investigado. Se houver dor intensa, sangue nas fezes, perda de peso sem explicação, febre, anemia ou histórico familiar de doenças intestinais, procure avaliação médica. Esses sinais não devem ser ignorados. O objetivo do nosso plano é restaurar o ritmo natural, não mascarar sintomas de outra causa. E lembre-se, o corpo não precisa de pressa, precisa de coerência. A constipação não se vence com intensidade, mas com constância. Aplique o protocolo com atenção, respeite os tempos do corpo e evite os atalhos que prometem resultados imediatos. Eles sempre cobram caro depois. No final das contas, vencer o intestino preso não tem nada a ver com milagres, e tudo a ver com coerência. Coerência entre o que você come, o que você bebe, o quanto se move e o quanto respeita o seu próprio ritmo. Como ensina o Dr. Lair Ribeiro, a saúde não é resultado de intensidade, é fruto de constância. Beatriz entendeu isso. Depois de anos de estufamento e desconforto, percebeu que não era o intestino que estava lento, era a vida. Acordava correndo, tomava café em jejum, passava o dia sentada, bebia pouca água e ainda queria um milagre em cápsulas.
Mas quando ela começou a aplicar o protocolo, água morna logo cedo, rotina relâmpago de 5 minutos, linhaça à noite e horário fixo para evacuar, tudo começou a se reorganizar. Em poucos dias, o corpo aprendeu o novo compasso. Não foi sorte, foi coerência aplicada. Seu Nestor, o aposentado que tinha medo de caminhar por causa dos gases e do desconforto, hoje é o exemplo vivo de que o intestino não é um problema local. É um reflexo global do estilo de vida. Ao equilibrar a alimentação, reduzir o excesso de laticínios e praticar o plano de 30 dias, ele não só recuperou o trânsito intestinal, como também a disposição para andar no parque e o prazer de viver sem medo do próprio corpo. Esses resultados não vieram de produtos caros, nem de restrições absurdas. Vieram daquilo que o Dr. Lair Ribeiro chama de fisiologia a favor da natureza. Quando você oferece ao corpo o ambiente certo, ele mesmo se cura. Água, fibra na medida certa, movimento e rotina. Esses são os 4 pilares do intestino saudável. E aqui está a mensagem final. Não é sobre limpar o intestino, como muita gente fala por aí. É sobre nutrir o seu sistema digestivo com coerência, dar a ele o que precisa para funcionar naturalmente. O intestino não quer ser pressionado, ele quer ser respeitado. Se você aplicar o que aprendeu aqui, os resultados virão. Mas virão no tempo do corpo, não no tempo da pressa. Nos primeiros dias, o que muda é a leveza. Na segunda semana, vem o ritmo. E quando você menos perceber, estará indo ao banheiro sem esforço, com sensação de alívio completo, algo que parecia impossível há pouco tempo. Então, ao invés de buscar novas fórmulas, experimente constância. Repita o simples todos os dias. Beba água nas 3 primeiras horas da manhã. Mantenha o treino evacuatório. Observe a escala de Bristol. Celebre cada melhora. Ajuste quando for preciso. E mais importante, não desista se um dia não der certo. Constipação é o espelho da sua rotina. Ela melhora quando a rotina melhora. E cada escolha que você faz é um voto a favor do seu equilíbrio. O Dr. Lair Ribeiro diz que o corpo é uma orquestra e o intestino é o maestro. Quando ele entra no compasso, todo o resto começa a tocar em harmonia. Energia, sono, humor, pele, digestão, disposição. E é exatamente isso que você vai experimentar ao colocar esse plano em prática. Então, faça o teste. Aplique o protocolo por 7 dias. Não 7 meses, nem 7 suplementos. 7 dias de coerência. E depois, volte aqui e me conte. Qual ferramenta funcionou melhor para você? Foi o gel de linhaça, a água com limão, o azeite com chia ou as ameixas no jejum? Escreva nos comentários. O seu relato pode ajudar alguém que ainda está preso na velha rotina e precisa de um empurrão. E se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu os seus olhos para uma forma mais natural e inteligente de cuidar do corpo, inscreva-se agora no canal. Assim, mais pessoas vão descobrir que constipação não é um castigo, é um convite à reorganização. Afinal, a constância vence a intensidade, e o seu corpo está pronto para funcionar bem. Só precisa que você o trate com o mesmo respeito que ele tem por você todos os dias.